Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para mais uma conversa sempre especializada em negócios. No programa de hoje, recebemos o comunicador e apresentador do programa Dudu News, Eduardo Henrique Schmitz. Para entendermos melhor do que se trata, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Você acredita em vocação? Muitas vezes, quando somos crianças, são nas brincadeiras que percebemos alguns talentos e facilidades que temos para, quem sabe, encaminharmos nossa profissão no futuro. Da forma como o mercado vem se desenhando, com as inovações que vão se estabelecendo, cada vez mais as profissões estão próximas dos nossos talentos de infância. Com a chegada das redes sociais e do universo digital, crianças e jovens estão chegando mais cedo a um mercado profissional em frequente alternância. As profissões surgem, outras desaparecem e os jovens assistem esse cenário com grande incerteza. Nosso entrevistado de hoje sabe bem o que quer e onde quer chegar. Sua atual profissão é uma antecipação do futuro. Com apenas 14 anos, é apresentador e já se imagina com uma grande carreira no jornalismo. Vai em busca de seu sonho e do seu propósito. Sobre isso que iremos falar, quando uma brincadeira de criança passa a se transformar em algo mais sério, e isso representa a certeza que hoje tanto falta aos jovens. Afinal, quando fazemos algo que gostamos e acreditamos, desenvolvemos o tão chamado propósito. O programa Business RS de hoje é com Eduardo Schmitz, o Dudu News. Vem conosco falar de negócios. Ele é comunicador e apresentador do programa Dudu News. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Eduardo Henrique Schmitz. Dudu, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Business RS. Olha, Ronald, é uma honra estar aqui ao teu lado nesse programa tão maravilhoso, de tanto sucesso já na televisão gaúcha. E com esse nome, Business RS, que eu admiro muito, né? Como a gente estava conversando aqui agora há pouco, o business é uma atividade tão importante na vida da gente, né? E é uma honra ser entrevistado então no teu programa, com uma pessoa tão especial como tu és. Gratidão. E aí, conta para nós, conta para os nossos telespectadores como é que a comunicação entrou na tua vida, como é que surgiu a ideia do programa Dudu News, enfim, fala aí para nós. Olha, Ronald, a gente começou essa trajetória profissional, né? Na era do jornalismo, como eu digo, né? Em 2016, né? Eu estava na escola e eu sempre fui um cara muito ligado à política, à notícia, sempre gostei muito por causa do meu avô, meu pai, etc. Então nós tínhamos uma ideia. Só para deixar referência pro pessoal, né? Teu avô foi prefeito aqui da cidade. Teu pai? Meu pai é engenheiro eletrônico mesmo, meu pai é empresário, né? Mas meu pai também é um cara que acompanha muitas notícias, né? Entendi. A gente tem uma história aqui de família na cidade, meu avô foi prefeito, a minha tia-avó é fundadora do CFC Valderês, a minha outra tia-avó foi secretária da Saúde, outra foi secretária de Educação. Então uma família bem tradicional aqui de Novo Hamburgo. Perfeito. Mesmo, né? E hoje meu avô que trabalha no Grupo Sinas, né? Então, continuando o que eu estava falando, eu comecei as minhas atividades profissionais, como eu digo, no meu colégio, Santa Catarina, em 2016, como eu disse, um apaixonado pelas notícias. E a gente entrou num consenso, bom, o Dudu tem o talento de comunicar, o talento de ver notícias, de analisar notícias, vamos fazer um programa. Aqui na escola mesmo, vamos começar. Então, a professora de português, a professora Edilene, ela começou comigo a fazer um programa na escola mesmo, um programa onde a gente começou a debater assuntos de atualidade, naquele momento, 2016, e isso foi continuando, até que um certo dia, no dia da abertura da cerimônia, então, da Rio 2016, das Olimpíadas no Brasil, eu fiz a abertura. Eu peguei meu celular aqui, meu smartphone, até vou mostrar para vocês, não é o mesmo, claro. Peguei, botei ele encostado numa bancada e simplesmente comecei então a transmitir meu programa. E o programa foi de muito sucesso. Naquele momento foi de muito sucesso. E depois a gente foi conhecendo pessoas, conhecendo
jornalistas, né, conhecendo novos sites de jornalismo, e a partir daí então começou o Dudu News, que é um programa exibido nas noites, né, agora de segunda-feira, antes era todos os dias, né, e a gente segue então agora na programação aqui da Vale TV. Que legal, muito bem. Para o pessoal saber, qual a tua idade mesmo? 14 anos. Olha só, pessoal, ele começou com 11 anos de idade já na escola e com 14 anos já faz esse sucesso todo. Como é que o teu programa foi recebido na Vale TV? É óbvio que tu veicula ele nas redes sociais também, né? Claro, com certeza. Aproveita aí toda essa repercussão. Como é que está sendo a repercussão disso para ti? Olha, Ronaldo, foi uma novidade muito grande, né? Pô, o Dudu na TV, que legal, né? Vamos assistir ele, né? E o Rodrigão, que é o nosso diretor aqui, a gente tem a nossa meta de consolidar esse horário na TV com o nome Dudu News, né? E foi uma recepção muito especial, as pessoas gostaram muito e já me parece que esse horário já está um pouco consolidado, porque as pessoas que estavam assistindo na estreia já estão assistindo hoje, ainda hoje estão assistindo o meu programa e cada vez mais gente assistindo o meu programa com uma nova audiência, né, com um novo público e com aquele público tradicional que me acompanha desde o início lá em 2016. Isso é muito legal para mim, consolidando também o horário na Vale TV e o nome do Dudu News, com certeza. Que legal. Uma coisa que eu não posso deixar de perguntar, obviamente, a política é um assunto hoje no Brasil bem desgastado. Bem desgastado e muito complexo. Muito complexo. Nós estamos num estado especialmente complicado em termos de política, por questões de polarização, por questões de oscilação no poder, né? O gaúcho ele tem essa tradição de trocar, né, os partidos e quem está no poder, principalmente no governo do estado. Como é que um jovem se interessa tanto por política, e eu vou até me atrever a usar essa palavra, ousa fazer comentários de política? De política. É um pouco estranho isso, né? Eu diria que é bem estranho, bem por estranho, isso eu pergunto. Bem estranho. Olha, o Ronald, a gente, principalmente os jovens, não se preocupam muito com esse assunto chamado política. Mas se a gente for analisar, política é o que a gente está fazendo agora, conversando aqui, debatendo aqui. Política é o que eu faço na rua, o que tu faz na rua, de conversar com pessoas, né? Mas no Brasil se criou essa ideia que política é um problema, mas não é um problema. Política Na verdade é a solução. É né? a vida. A nossa vida é baseada em política. E, Ronald, como a gente está passando por um momento muito triste na história, eu digo triste na história porque desde a redemocratização em 84, nós tivemos pouquíssimos líderes da República que ficaram todo o tempo em seu mandato. Não estou defendendo nenhum líder aqui. Vamos situar aqui. Tivemos o Tancredo Neves, faleceu, entrou o Sarney. Daí do Sarney foi para o Collor de Mello. Collor de Mello, impeachment. Entrou então o Itamar Franco. Do Itamar Franco a gente foi para o Fernando Henrique Cardoso. Tudo bem, ficou o FHC. Um período de estabilidade na política. Depois veio o Lula. Lula ficou de 2002 a 2010. Também um período de estabilidade, mas com muitos processos de impeachment anexados no Congresso Nacional, que não passaram. Depois, a gente teve então a Dilma. A Dilma teve seu mandato de 10 a 14 e de 14 a 16. Mais uma presidente que acaba sendo interrompida, né, por conta de todo o problema que foi gerado no seu mandato. Né? Não foi no mandato dos outros presidentes, foi no mandato da Dilma que o problema começou. Isso não sei o que estou dizendo, são os analistas econômicos e políticos. Né? Depois a gente teve o Temer, que completou meio mandato, podemos dizer, e agora o presidente Jair Bolsonaro. Né? E, Ronald, se a gente for analisar a nossa crise econômica que a gente está passando, e passamos, né, mais gravemente, eu acho que nos últimos 2 anos atrás, é uma coisa muito interessante, porque em 2008 o mundo passava pela crise mundial, a crise dos Estados Unidos, né? 2008, 2009. E daí, Ronald, o Brasil naquela época estava ótimo, né? Sendo que o ex-presidente Lula falava, não, tá tudo certo, aqui tá tudo bom. Mas em 2013... Era a famosa marolinha, como mesmo, ele usou essa expressão. Isso mesmo. E em 2013, Ronald, nós produzimos a nossa própria crise econômica. Ela não veio de fora, ela veio daqui. Enquanto o mundo crescia, a gente se rebaixava cada vez mais. Então, quer dizer, quando o mundo sofreu loucuras, né,
nós não sofríamos, né? Como disse o ex-presidente Lula, as famosas marolinhas, mas depois a situação piorou para nós. E daí, a partir desse princípio que eu estou falando disso, eu acho que é muito legal a gente analisar essas crises políticas, essas crises econômicas, porque é para o nosso futuro, para a gente olhar lá na frente e lembrar, bom, naquela época, em 2013, teve uma crise forte no Brasil, o que a gente vai fazer para não passar por essa crise novamente? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar hoje em dia, entendeu? Como a gente pode fazer uma nova política. Dudu, nosso papo está ótimo, eu tenho certeza que quem está nos assistindo está amando. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que o programa Business RS tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016, e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse treinamento para a sua empresa e transforme seus funcionários em verdadeiros guerreiros. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo o nosso querido Dudu News. Um papo maravilhoso, né, Dudu? Maravilhoso, ainda mais ao lado dessa fera. Né? Obrigado, gratidão. Ai. O que mais me impressiona, conversando contigo, tu falou em dados aqui, em fatos, que ocorreram quando você tinha, na verdade, você não tinha nem nascido ou recém tinha nascido. Qual é a fonte, onde é que tu busca esses conhecimentos? Tu deve adorar, imagino eu, a história do Brasil, deve ler bastante sobre tudo isso. Onde é que você busca todo esse conhecimento para falar com tanta naturalidade, com tanta fluência, sendo que tem pessoas que fogem desses assuntos? Pior que é verdade, concordo contigo. Muitas pessoas que se abstêm desse assunto para que... É um assunto muito polêmico. E acabam passando aqui, né? cheque em branco para quem cuida disso, né? Cuida disso, é isso mesmo. Eu acho que esse meu interesse foi se desenvolvendo ao longo do tempo. E a partir disso, né, eu fui conversando com muitos profissionais da área da economia, da política, da história, pessoas que conhecem muito a palavra democracia, né? E a partir disso a gente foi conversando e fomos discutindo. E a partir dali eu recebi fontes importantes, sites importantes, livros importantes, né, dentro da palavra fonte, né? E então fui me estabelecendo cada vez mais, para que cada vez mais eu pudesse me estabelecer também dentro da palavra, dentro dessas palavras. Democracia, história, economia, política, dentre outras coisas, com certeza. Bom, você falou aqui em fontes, né? Imagino que a tua profissão, até por um caminho natural, você queira Também cursar isso, jornalismo. né, e já está pegando o gancho aqui, as notícias também, né, reproduzem muitos fatos, né? E quando eu vejo um fato que me interessa, eu vou lá e pesquiso sobre esse fato em sites confiáveis, com certeza. Mas, só repete a pergunta de novo, por Você favor. já está determinado, provavelmente, a fazer jornalismo. Com certeza. Eu sou muito fã de jornalismo, muito fã de economia também. Então, quer dizer, eu tenho esses dois lados ainda. Mas o jornalismo eu acho que ainda vai vencer a batalha, porque o dom de comunicar é maior que o dom de ser econômica na área de investir e etc, né? Perfeito. E ainda falando sobre fonte, né? Nós estamos num momento, digamos assim, delicado em termos de mídia nacional, porque está tendo essa situação toda ligada ao Intercept, com questões de grampo de hackers em autoridades do país.
Como é que tu encara isso, essa questão de preservação total das fontes? E aí, se é verdade ou não é verdade, pode-se manipular as informações, porque hoje nós temos tecnologia para isso, e aí fica de um lado as autoridades falando uma coisa e de outro lado um jornal falando outra. Mas sabe que, em relação a isso, eu acho que todo mundo tem o seu erro dentro dessa situação. O hacker, em seu depoimento, não esclarecer muito bem como é que funciona esse processo de invadir, então, o sistema dos celulares dos membros da República, o The Intercept Brasil, que colheu informações da Manuela Dávila ali, né? E o hacker também que entrou em contato com a Manuela Dávila, que é uma política, para mim não tem nada a ver com essa situação, né? O The Intercept, então, por receber essas informações e publicá-las, né, antes de falar com os membros, né, que estavam envolvidos nessa situação, e os próprios membros que estão envolvidos nesse caso. Porque até agora, o ministro Moro, o procurador Dallagnol, nenhum deles se pronunciaram se as mensagens são falsas. Eu não vi até agora o Dallagnol falar assim, as mensagens são falsas. Ele já falou muita coisa, mas que as mensagens são falsas, eu não vi isso ainda. Mas sabe, Ronald, isso é uma coisa, por um lado, um pouco chocante para nós, né? Porque, membros da República estarem envolvidos, estarem burlando a legislação. Mas isso aconteceu em muitos momentos da República, a gente esquece disso, né? Era Vargas lá no passado, acontecia isso, né? Ele ia lá, ele fazia a coisa errada, avisavam para ele, ele ia lá e mudava ali um pouquinho a Constituição e continuava certo, né? Então, quer dizer, eu acho que a gente polemizar nesse momento, que os dois, ou todos os integrantes, que são vários integrantes que estão envolvidos nisso, eles estão errados, é a primeira vez que acontece isso? Não, não é a primeira vez que acontece isso. Isso acontece desde o início do Brasil. Verdade. Desde o início do Brasil. Senão não seria corrupção, né? O que é corrupção? É isso, burlar a lei por uma coisa em benefício próprio. E isso que me interessa muito. Se essas decisões que eles tomaram lá em Curitiba, no STF em Brasília, na Justiça de São Paulo, foram medidas de interesse. E também me interessa muito se essas divulgações, divulgadas então pelo The Intercept, também partem de um interesse muito forte, que domina muito essas acusações, por conta também do Partido dos Trabalhadores e partidos que têm um viés de esquerda, né? Que são contra, então, o governo Bolsonaro e contra o ministro Sérgio Moro. Tá certo. Tu, claramente, né, tu ainda não tem a teoria do jornalismo, mas você tem o dom, tá aqui provado aqui na nossa frente, com o programa que você faz. Como é que o Dudu, ele busca as informações para o programa e hoje num mundo de fake news? Como é que ele se certifica dessas informações? Isso é um problema muito grande. As fake news, o passar a informação sem saber que ela é verdadeira é não um problemão, não é nem um problema, um problemão para nós que somos... Porque perde credibilidade com o espectador, né? E nem pelo espectador. Posso pegar teu celular rapidinho fica aqui? à vontade. Qualquer pessoa, qualquer um pegar aqui e passar uma informação falsa, isso é um problemão para nós comunicadores, repórteres, jornalistas, coisa que eu não sou ainda, né? Por quê, Ronald? Porque essas informações, elas ferem muito o serviço de reportagem. Porque são informações que são falsas, que não são analisadas. E as pessoas acreditam muito mais nessas informações, muitas das vezes que vem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, do que num serviço de informação confiável. E isso acaba deteriorando esses serviços de informações que são tradicionais, que são conhecidos por dar a informação correta, né? Porque daí passam a acreditar em serviços que são falsos e não passam em acreditar nos serviços tradicionais, né? Vou citar um exemplo aqui, por exemplo. Favor. A gente estava trabalhando lá na 239, no dia de um acidente muito grave esse ano, há uns 2 meses, 1 mês atrás. E uma pessoa, muitas pessoas, não uma, né? Vou citar o caso de uma pessoa que eu vi, que foi lá, pegou seu celular, deu um zoomzinho na câmera, tinha 3 pessoas mortas, tirou uma foto e foi espalhando. E essa foto chegou para muita gente. E era uma informação falsa, não era verdadeira.
As pessoas não tinham falecido. Não, na verdade elas faleceram. Mas ele passou que uma outra pessoa tinha falecido, como é que foi o acidente, sendo que não tinha nem se provado como é que foi o acidente. Então, quer dizer, descredibiliza um pouco a gente, entendeu? A credibilidade é um parêntese muito importante dentro dos serviços de informação, né? Então, essa descredibilização é um problema muito sério. A gente não pode enfrentar esses concorrentes com notícias falsas. Isso é um pouco absurdo, né? A gente está enfrentando uma onda, né, de concorrentes que repassam notícias que muitas vezes nem existem, né? Que nem aconteceram. Diz uma coisa para o nosso público, tu tens, eu trabalho, o pessoal que nos assiste aqui já acompanha, trabalho com coaching e com mentoring, tu tem alguém que está te mentorando ou está te acompanhando como um coach, porque realmente teu desempenho é maravilhoso. Sabe que, Ronald, no momento eu não tenho. Não tenho nenhum coaching, sabe? Nenhum mentoring, como tu falou, né? E eu acho uma profissão muito interessante, né? Porque nesse mundo de virtual, né, os coachings ajudam muito, porque vocês são uma profissão mais virtual, uma profissão nova, né? Vem junto, né? E eu acho muito interessante porque vocês ajudam muitas das pessoas que vocês atendem a traçar novos caminhos profissionais. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho muito interessante esse trabalho. Para fechar esse bloco, Dudu, tem aqui, você teve um recorde aqui na Vale TV, né? Conta como é que foi isso. Na verdade, esse recorde foi no Facebook, tá, né? Na minha página no Facebook. Eu estava sentado num domingo à noite, assistindo futebol, né? Tudo normal, como eu gosto de assistir meu time, né? Já vou revelar, Internacional. Tá muito bem, diga-se de passagem. Né? Ontem de noite foi difícil, mas eu digo ontem, porque o programa está sendo gravado aqui, o Inter e Cruzeiro, né? Burlando um pouco as leis do programa, falando quando é que está sendo gravado. Tranquilo. Mas Inter e Cruzeiro, nesta quarta-feira, né? Foi difícil. Mas passamos, né? É isso aí. E, Ronald, esse recorde, como eu estava falando, eu estava assistindo futebol domingo à noite e minha avó me liga. Tá pegando fogo no incêndio. Um incêndio, na verdade, está pegando fogo no Museu Nacional, né? No Rio de Janeiro. E eu, sabe o que eu faço ao vivo? Vamos fazer ao vivo uma cobertura. Vamos lá, entramos ao vivo no ar, né? Por volta das 9 horas da noite. A Globo não tinha passado nenhuma informação, o SBT nenhuma informação, Record nenhuma informação. Mas será que isso é verdade? Botei na Globo News estava passando. Entrei ao vivo e eu me diferenciei nessa cobertura porque, além de eu acompanhar a cobertura da Globo News, eu comecei a pesquisar notícias sobre esse museu. E eu descobri com muita exclusividade uma reportagem de 2013 que mostrava que o museu não recebia verba desde aquele ano. Então a gente começou a comentar aquilo ao vivo. Eu comecei a comentar com as minhas opiniões aquilo ao vivo. Isso na rede social? Na rede social. Foram 3 horas de transmissão com 200 mil visualizações, né? Chegando a picos de 10 mil pessoas assistindo ao vivo o programa, né? Nossa! E foi uma cobertura, eu acho que assim, ó, naquele momento os cariocas não estavam recebendo informação e eles ligaram ali. O Facebook deve ter influenciado e deve ter chegado a eles, então eles começaram a acompanhar. E fui muito elogiado por essa cobertura. Que legal. Até pelos cariocas. Os cariocas que não me acompanhavam, né? E que não te conheciam. Não me conheciam, imagina. No Rio Grande do Sul, lá pro Rio de Janeiro, é uma distância muito grande para eles conhecerem. Claro que a rede social burla isso, né? Mas não me conheciam. E acabaram me conhecendo após aquela transmissão ao vivo. Excelente. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Fique por aí. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Baseado na obra de José Luís Terron. Venha vivenciar. 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais.
Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo o nosso querido Dudu News, esse grande e jovem prodígio aqui da comunicação. Dudu, conta para nós aí o que tu pretende, né? Quais são os projetos para o futuro? Nós falamos em jornalismo, certamente você com toda essa parte comunicadora aí provavelmente vai querer, sei lá, dar palestras, até porque não é muito comum um jovem da tua idade que dê palestras. Quais são os planos para o futuro? Para o futuro. Bom, Ronald, eu falo tanto em política, tanto em economia, então eu cheguei a um certo ponto que eu falei, bom, a nossa política tá terrivelmente ruim, vamos mudar então. É difícil, mas vamos tentar. Então, um dos meus passos para o futuro é entrar na política mesmo. Tem que começar pequeno, como vereador, daqui a pouco prefeito, daqui a pouco deputado federal, daqui a pouco senador, deputado estadual. Olha só, pessoal. E eu vou brincar aqui contigo, antes que tu complemente. As pessoas já brincam muito comigo. Hoje eu não chego na rua, as pessoas falam, daí Dudu News, não. Daí meu prefeito. Olha aí. Daí meu vereador. E olha meu só, deputado. Meu governador já me está chamando. É mesmo, olha só, pessoal, nós aqui nos bastidores estávamos falando, eu brinquei com ele, mas eu concordo com o pessoal que fala isso. Talvez nós estejamos diante aqui de um futuro prefeito, de um futuro governador, e lá depois, quando ele chegar lá na frente, nós vamos olhar esse programa e vamos ver que nós estamos fazendo uma profecia aqui. Então, vai ficar registrado para a história. Inclusive, eu disse para ele que futuramente ele nos dê preferência aqui, chegando lá. Mas e aí, eu te interrompi. Projeções para o futuro. Projeções para o futuro. Também encarar o jornalismo, que eu gosto muito dessa arte de se comunicar, né? E fazer aí novas coisas, né? Na área também do jornalismo, né? Produzir um programa novo, talvez. Uma coisa que eu talvez me identifique mais, eu me identifico muito com a hora do almoço, então eu tenho uma realização muito grande profissional de apresentar daqui a pouco um programa na hora do almoço, né, seja em outra emissora um pouco maior, né, por causa da escola, então isso é um projeto mais para futuro, a longo prazo mesmo, então são esses mais os meus projetos, né. Hoje qual é o teu turno de estudo? Manhã. Me diz uma coisa, para tudo que é positivo sempre tem o lado negativo, né? Os críticos, os que... existe isso para você? E se existe, como é que você encara isso? Não, eu encaro isso muito bem, Ronald, porque existem críticos, né? E críticos construtivos, que nos ajudam a construir. Bom, acho que tu tem que melhorar naquilo ali, porque é uma coisa que vai te dar mais credibilidade. Isso é uma crítica construtiva. Agora, uma pessoa que vem aqui e fala, não sei o quê, esse teu programa é uma porcaria, coisa mais horrível, como é que consegue? Ou o que um menino tá fazendo, né? E a minha mãe sempre dizia uma coisa, não dá bola pro negativo, dá bola pro positivo, pra pessoa que quer te ajudar. Não para aquela pessoa que está ali olhando e fica rindo da tua cara e não te pergunta nada, não quer saber da tua vida. Eu encaro assim, o negativo que não quer me ajudar, que só está aqui para botar ódio, não dá bola, pronto. Agora, a pessoa que quer vir me ajudar a crescer profissionalmente, essa sim está totalmente aberta e apta a me ajudar. As portas estão abertas para esse tipo de pessoa. Fantástico. Quem são as pessoas que te inspiram na área da comunicação? Né? Porque é muito comum, por exemplo, na minha área, nós falarmos em um termo que nós usamos que é modelagem. Né? Você olhar para uma pessoa que você admira, no teu caso, pessoal da comunicação, e dizer, puxa, eu gosto. Esse programa, só para dar um exemplo, né? Ele foi inspirado no programa Show Business, do João Dória, que hoje é governador do estado de São Paulo. E era na Bandeirantes, sábado à noite eu assistia esse programa. Eu assistia também, então tive lá em 2015 essa ideia e assisti muitos programas dele para me inspirar no modelo. E você? Ronaldo, eu tenho alguns nomes que eu me inspiro muito. Por exemplo, eu gosto muito do Antônio Carlos Macedo, né, da Gaúcha. Eu acho ele assim, eu gosto do jeito que ele transmite informação, do jeito que ele faz informação, do jeito que ele interage com o público dele. Mas eu tinha um cara maior nesse nome, né, que infelizmente nos deixou esse ano, que era o Ricardo Boechat. Eu era fã de carteirinha do Boechat. Acredito que éramos, então, e muitos brasileiros, Muitos brasileiros. Olha,
Eu acompanhava o Boixá de manhã cedo, acompanhava o Boixá na hora do almoço, quando ele fazia um comentário rápido, à noite no Jornal da Band, no qual eu achava sensacional os comentários dele. E o Boixá, eu brinco, o Boixá não passou por nenhuma faculdade. Sabe qual foi a faculdade que ele fez? A faculdade da vida. Ele aprendeu a arte de se comunicar, ele já tinha, mas ele aprendeu as coisas com a faculdade da vida. Ele aprendeu ao longo do caminho dele, que foi muito difícil, e aprendeu. E nos deixou de uma forma muito triste, né? Mas com um grande legado, né? O legado de seguir, né? Tocar o barco, como ele falava de manhã. De manhã ele falava, toca o barco, toca o barco, toca o barco. É isso Era aí. muito legal ouvir ele. E Dudu, diz uma coisa aqui, eu tenho um filho de 20 anos, né? Você é mais novo que ele. Como é que a família encara isso? Eu imagino que devam ser teus fãs, devam ser teus incentivadores. Enfim, como é que a família está abraçando essa causa aí? O vô e a avó, nossa, o meu vô e a minha avó, assim, quando termina o programa aqui na Vale TV, ele já me liga. Foi muito bom o programa, parabéns. O seu Miguel foi ex-prefeito, né? Nossa, foi muito bom, parabéns pelo programa, foi maravilhoso. O meu pai também sempre está comentando, a minha mãe falecida agora esse ano, infelizmente, também estava sempre comentando, auxiliando nas partes, né? De fazer programa, de produzir programa, sempre me levava para os lugares quando eu precisava, né? Então, essas pessoas auxiliaram muito no crescimento do Dudu News, seja na TV, seja no Dudu News e seja na Rádio ABC, que eu também esqueci de citar e que eu cito agora, né? Eu faço meus comentários na Rádio ABC também no AM 900. É mesmo? No AM 900. Quais os dias, horários aí para o nosso público que ainda não sabe, para ele ficar sabendo? Olha, quartas, às 16h30, no Fatos e Opinião. E estamos estipulando um novo projeto para sextas-feiras, né? Um novo projeto, uma nova programação da Rádio ABC. Para as sextas-feiras estamos estipulando um novo projeto. Já dou de exclusivo aqui. Olha aí, que legal. E me diz uma coisa, essa facilidade da parte oral acontece na parte escrita? Pretende, por exemplo, fazer isso, de repente, no nosso querido Jornal NH aqui? Como é que está isso? Eu acho que parte de escrever, eu sou muito bom também. Posso dizer que eu sou bom, mas eu prefiro o gogó. Eu prefiro o gogó. Mesmo, meu negócio é falar. Tá certo. Dudu, a gente sempre abre para o nosso convidado dar uma palavra, né, para os nossos telespectadores. Eu gostaria que você ficasse à vontade aí para dar um recado para a gente finalizar o nosso programa. Eu vou olhar para essa câmera aqui. Eu quero dizer a todos vocês que acompanham o Business RS nessa data, que acreditem no futuro do Brasil, porque nós teremos nos próximos anos um projeto econômico de crescimento muito grande. E nós aqui, eu acho que eu e o Ronald, né? O Ronald pode ser que acredita, né? No país também, que acredita que nós tomaremos o rumo. Estamos, né, aqui para isso. E eu quero mandar mais um recado, o Ronald, que a gente nunca perca a esperança no país. Porque se a gente perder a esperança, ninguém vai ter esperança. Que nós continuemos esse caminho, né? Continuemos esse caminho, né? Próspero, para que a gente possa acreditar cada vez mais no nosso país, né? Seja aí na área econômica, na área educacional, na área política, na área da saúde, né? Porque nós temos problemas, mas nós podemos resolvê-los. E uma dessas palavras-chave é educação. Eu acho que educação é um princípio básico. Me acompanha na Vale TV, 18h30, todas as segundas, e no rádio, quartas-feiras, às 4h30, AM 900, Rádio ABC. Ronald, mais uma vez, um prazer. Eu que agradeço, tenho certeza que o nosso público amou esse bate-papo. Eu queria finalizar dizendo que foi uma honra recebê-lo e principalmente esse recado final dele é maravilhoso porque vindo de um jovem promissor, um jovem talento de apenas 14 anos, é um recado que todos nós temos que nos espelhar. A você que nos acompanha aqui na Vale TV ou nas redes sociais, o nosso muito obrigado. Todo domingo, às 23h30, um programa novinho em Folha, sempre com muito conteúdo, falando de negócios, de empreendedorismo, de tecnologia, de disruptura. Vem conosco falar de negócios. Até o próximo programa.